Olá pessoal, agora a gente vai introduzir um conteúdo para que a gente consiga resolver um sistema de equações lineares. Então vamos ver operações elementares e sistemas equivalentes ou sistema de equações lineares equivalentes. Então primeiro, o que são sistemas equivalentes? São sistemas de mesmas variáveis que têm o mesmo conjunto solução. Depois a gente vai ver para que a gente vai trabalhar com sistemas equivalentes. Então, primeiro, operações que podem ser efetuadas em um sistema de equações lineares para se obter outro equivalente. Então, você pode pegar um sistema de equações lineares, fazer algumas operações lineares, onde você vai encontrar um outro sistema de equação linear, cuja solução desse novo sistema é a mesma do sistema original. Certo? Então vamos lá. Quais são? Primeiro, se você tem um sistema de equações lineares com várias equações, se você trocar duas equações, a primeira pela sétima, a sétima pela primeira, lógico, a solução vai continuar a mesma. É um outro sistema, mas a solução continua a mesma. Uma outra é quando você multiplica uma equação por uma constante não nula. Você tem uma equação qualquer uma do sistema, e multiplica por uma constante diferente do zero, por exemplo, por 5. Então, o lado esquerdo e o lado direito da equação vão ser multiplicadas por 5. Aí você vai ter uma nova equação, portanto, um novo sistema, sendo que a solução vai continuar sendo sempre a mesma. E por último, você pode somar a uma equação um múltiplo de uma outra. Como assim? Você pode pegar, por exemplo, a primeira equação, multiplicar por um certo número diferente de zero e adicionar a terceira equação, por exemplo, seja o lado esquerdo da igualdade, soma ao lado esquerdo da igualdade e direito ao direito, lógico. Ou seja, você pega, por exemplo, a primeira equação, multiplica por uma constante diferente de zero e soma a terceira. Aí você vai verificar que fazendo estas três operações, qualquer uma delas em um sistema de equações lineares, você vai obter um sistema de equação linear equivalente. Então agora vamos para um exemplo. Vamos pegar um sistema de equações lineares que tem três equações e três variáveis, ok? E vamos fazer um exemplo de cada caso das três operações que podem ser efetuadas em um sistema para se obter outro equivalente. Então vamos pegar o primeiro caso aqui, Por exemplo, permutar duas equações. Podemos escolher qualquer uma delas. Então, por exemplo, vamos pegar aqui. Linha 1, esse símbolo é de permutar, trocar com a linha 2. Então, o que é essa linha de número 1 vem para a linha número 2. Do mesmo jeito, a linha número 2 vem para a linha de número 1. Ok? Então, você permuta as duas equações. E, independente deste sistema seja um sistema impossível, possível determinado, possível indeterminado, este outro aqui, a solução vai ser a mesma desse anterior. Okay? Vamos partir para outra operação. A segunda operação seria essa. Multiplicar uma equação por uma constante não nula. O que seria interessante da gente fazer aqui? Por exemplo, você pegar esta última equação, por exemplo, multiplicar por 1/10. Por que isso? Porque você melhoraria esta equação aqui. Neste caso, eu iria preferir trabalhar, por exemplo, com esta equação do que esta aqui. Mas vai depender muito de cada sistema.
Então, a gente verifica como eu multipliquei por 1/10, o valor que eu encontrar para x, y, z aqui é o mesmo para esta outra equação aqui. E por último, vamos pegar aqui, né, somar a uma equação um múltiplo de uma outra. Qual que é a ideia? A ideia, por exemplo, é quando você sabe aqui que é uma igualdade, ou seja, um lado esquerdo é igual ao lado direito. Então, se eu somar este valor aqui à equação 2, eu somo este valor a esse lado direito da equação 2, visto que são dois valores iguais. Aí vai permanecer a ideia de aquela balança, né? A igualdade. Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar o quê? Ó, a linha 3, por exemplo, tá? A linha 3, por exemplo, falta finalizar aqui. Vamos lá fazer, pessoal. Só um minuto. Antes eu havia cometido um equívoco, então coloquei agora a soma a uma equação, o múltiplo de uma outra. Então, nesse caso aqui, eu peguei, no caso, aqui, a linha 2, o que foi feito? Eu peguei o triplo da linha 1 e somado a linha 2. Então, esse aqui, somar a uma equação, o múltiplo de uma outra. Então, eu estou somando a equação 2, o múltiplo, no caso, o triplo da linha 1. Ok? Então, vamos lá. Então, a gente conserva a primeira equação, né? Conserva a última equação, que não vai ser alterada. Então, apenas a segunda, ou seja, a linha 2 vai ser alterada. Então, vamos lá. Então, aqui ele está dizendo qual é a operação, que no caso é essa daqui. A linha 2 é o triplo da linha 1. Então, vai ficar assim. Triplo negativo. Então, menos 3 vezes x mais 3x dá 0, que não aparece aqui, 0x. Menos 3 vezes o menos 3y vai dar 9y positivo, mais 1y dá igual a 10. E menos 3 vezes z dá menos 3z, mais 2z igual a menos z. Por último, multiplica o menos 2 pelo menos 3 dá 6, mais 3 é aqui igual a 9. Agora está correto. Bem, aí já é basicamente depois um encaminhamento para a resolução de sistema, ou seja, aqueles primeiros sistemas que a gente viu tem basicamente essa estrutura aqui, ó, que a gente vai dar o nome de forma escada, escalonada. Então, esta primeira equação você iria determinar o valor da variável x, a segunda da y, e se for um sistema possível determinado, a última equação você iria encontrar o valor da variável z. Mas isso a gente faz um pouco mais para frente. Isso aqui é apenas para a gente mostrar que são essas três operações que você pode fazer em um sistema para obter qualquer que seja um sistema equivalente, ou seja, que tenha a mesma solução. Então, qual é a ideia principal? Pegar um sistema que tem essa característica e transformar na forma escada, para fazer o processo retroativo de substituição. Então, estamos direcionando os conteúdos para que a gente tenha material suficiente para a gente conseguir resolver um sistema de equações lineares. Então, o próximo que a gente vai ver é matriz escalonada ou matriz na forma escada. Okay? O que é isso? Então, uma matriz está em forma escalonada ou na forma escada se duas condições. Quais são as condições? Primeiro, a linha K é qualquer linha. A segunda, por exemplo, não consiste apenas de zero, então tem algum valor que não seja zero, pelo menos 1. O número de zero da linha K mais 1, ou seja, da linha seguinte, como nesse exemplo que eu comentei, seria a terceira, né? É maior do que o número de zero no início da linha K. Então a gente já comenta na sequência e faz um exemplo. E a segunda, se
existirem linhas nulas, elas ficam abaixo das linhas não nulas. Então, vamos olhar primeiro condição para que uma matriz esteja na forma escalonada. Então, vamos lá. Então, foi colocado aqui um exemplo, né? Nós temos aqui. Então, nós temos que essa linha aqui, ó, é composta de valores que têm valores não nulos. Então, ok. Então, o que a gente vai observar? Antes do primeiro cara não nulo, a gente faz a contagem. Quantos tem? No caso, nenhum. Nenhum elemento não nulo antes do primeiro. Então, pelo que foi dito aqui no item I, ele diz que a quantidade de zero na linha seguinte tem que ser maior. Então, se aqui não tem zero, a próxima linha tem que ter no mínimo um zero. Então, foi colocado aqui. Ok? Então, temos um zero. Porque o primeiro elemento não nulo aparece aqui. Se o restante das linhas forem todas nulas, ficam aqui abaixo das não nulas. Mas vamos verificar o que acontece. Mas uma coisa é certa. Essa linha aqui, antes do primeiro elemento não nulo, existe quantos zeros? Somente um. Então a próxima vai ter que ter no mínimo 2. Para satisfazer a primeira condição. Então vamos lá. Nesse caso aqui foram colocados 4, que satisfaz o item I. Né? Do mesmo jeito, então, se eu tenho 4 elementos nulos antes do primeiro elemento não nulo, a próxima vai ter que ter no mínimo quanto? Ou 5 ou todos 6. Vamos ver o que acontece aqui. Foram colocados aqui, ó, 5. E a seguinte, é lógico, necessariamente tem que ser todos os elementos iguais a 0. Ok? Vamos ver. Opa, mais um exemplo. Então, a quantidade, então, item 2i, né? Se existirem linhas nulas, elas ficam abaixo das linhas não nulas. Ok? Agora temos um caso particular da matriz escalonada, que é a matriz escalonada reduzida por linha. Ela é interessante em alguns casos, quando você quiser praticamente finalizar a resolução de um sistema de equações lineares. Então, mas aí você faz a opção de fazer ou não essa matriz escalonada reduzida por linha. Mas para a resolução de um sistema de equações lineares, é suficiente você determinar ou seja, você escalonar, vamos dizer assim, uma matriz. Vamos lá. Ou melhor dizendo, um sistema, né? Então vamos lá. Então, uma matriz está em forma escalonada reduzida por linhas se, primeira condição, se está em forma escalonada, foi o que a gente viu anteriormente. 2. O pivô de cada linha, o que é o pivô? É o primeiro elemento não nulo de cada linha. Ele tem que ser o número 1, é unitário, e é o único elemento não nulo de sua coluna. Então você vai olhar para cima e abaixo desse elemento, ele é 1, e todos os restantes acima e abaixo dele tem que ser igual a 0. Então vamos pegar um exemplo. Ó, pivô igual a unidade, se fosse qualquer outro valor que não fosse 1, aí você iria dizer que não está na forma escalonada reduzida por linha. E lógico, todos os valores abaixo desse 1 tem que ser todos 0. Então vamos lá. Aqui nós temos, ó. Aqui não tem nenhum número 0 antes do 1, tem que ter no mínimo 1, no caso tem 2. Ó, então acima e abaixo desse pivô tem que ser todos 0. Então deixa eu logo puxar aqui. Então nós temos. Ó. Pivô é o primeiro elemento não nulo que aparece. Em cima e abaixo do pivô tudo 0, em cima e abaixo, no caso aqui só abaixo. Então essa aqui está uma matriz da forma escalonada reduzida por linhas. Então vamos na sequência colocar aqui quais são as operações elementares sobre as linhas, que são aquelas 3 aqui, tá? Permutar duas linhas, isso aqui falando em matrizes. Tá? Uma coisa é a operação elementar em um sistema de equações lineares e a outra é operações elementares sobre as linhas de uma matriz. Você pode perguntar duas linhas, que é equivalente lá, olhando para o sistema de equações lineares, permutar duas equações. Multiplicar uma linha por um número real não nulo.
ou naquele caso do sistema de equações lineares, multiplicar uma equação por um número não nulo. E a última seria substituir uma linha por uma soma com um múltiplo de uma outra. Ok? Seria você somar a uma equação o múltiplo de uma outra. Então essa seria, comparando com o sistema de equações lineares, quais operações elementares que a gente pode fazer em uma matriz. Agora vamos ver matriz aumentada de um sistema de equações lineares. A matriz aumentada nada mais é do que você trabalhar só com a parte numérica de um sistema de equações lineares, para você não ficar carregando aquele monte de variáveis. Por exemplo aqui, né? Você tem um sistema de equações lineares, ok? Por exemplo, para você trabalhar as operações elementares, eu posso trocar duas equações, né? Então, nesse caso aqui, uma forma de você não ficar carregando esse monte de variável é você simplesmente escrever dessa forma aqui. Ou seja, os coeficientes da variável x1, que é 0, não aparece, né, o 0 aqui, o x1, então é 0x1, então é 0, 1, 2 e 3, a primeira coluna. Então, esses elementos aqui são os coeficientes da variável x1, a segunda coluna da variável x2 e assim por diante. Tá? Então, e é lógico, esses últimos valores aqui, 0, 6, menos 1 e 3, são os termos independentes. Os termos independentes sempre vão ficar lá no final. Então não há necessidade de colocar essa barra aqui. Fica a critério de cada um. Ok? Então, esta primeira linha aqui dessa matriz equivale a esta equação. Então, a partir do momento, se eu precisar trocar, por exemplo, a primeira equação com a última, eu troco a primeira linha com a última e não fico carregando esse monte de variável. Aqui no caso, eu coloquei a solução desse sistema. Tá? Depois alguém quiser substituir para verificar, mas no momento a gente ainda não vai resolver. Então, o próximo conteúdo vai ser o quê? Resolução de sistema. Usando o quê? Matriz aumentada, operações elementares, sistemas equivalentes, ok?